A história de uma cidade não está apenas nas páginas dos livros ou na memória dos historiadores. Ela está em todo lugar. Está em nosso cotidiano, nas construções e ruas por onde caminhamos e em cada pessoa que encontramos. Tudo é feito de história. Nesses vídeos, iremos passar pelas histórias de Brusque e dar lugar para elas. Vamos descobrir os caminhos que a história percorreu e percorrer a história que existe em nossos caminhos. Vamos lá? Será que aquele grupo de 60 imigrantes que fundaram a primeira vila conseguiram imaginar o tamanho que Brusque tomou? Não temos como dizer, porém, com certeza, o tamanho de seus sonhos e o desejo de vencer eram enormes. Imigrar não foi decisão fácil para eles. Deixar a terra natal e se aventurar em um continente novo só é possível com um misto de coragem e muita necessidade. O primeiro superintendente da colônia Brusque foi o Barão de Schneeberg, austríaco que serviu mais de 40 anos ao governo brasileiro. Ele foi responsável por trazer a primeira leva de imigrantes para a região de Brusque. Aliás, não se conhecia o semblante do barão até 2020, quando, após anos de pesquisa, finalmente foram encontradas fontes históricas que nos permitiram conhecer sua figura. O retrato de Schneeberg foi revelado pela Casa de Brusque. Mas, continuando nossa história, o grupo subiu o rio Itajaí-Mirim e aportou na localidade de Vicente Só. Acontece que Brusque não era completamente desabitada antes de 1860. A região era o lar de grupos indígenas Xokleng. Antes da chegada de Schneeberg, os indígenas conviveram com alguns colonizadores pioneiros. Esse era o caso de Vicente Só, que morou na região próxima ao Clube Bandeirante. Acredita-se que procurou por ouro por aqui, porém não temos registro se ele realmente encontrou alguma coisa. Entretanto, quando Schneeberg chega a Brusque, quem ocupa a localidade era Pedro Werner e sua família. Werner tinha um engenho de farinha e deu abrigo aos 60 primeiros imigrantes, enquanto a mata era derrubada e as primeiras habitações construídas. O convívio entre indígenas e imigrantes não foi nada fácil. Na visão indígena, a terra não é propriedade, ela é um território. Os Xokleng eram nômades, viviam da caça e coleta, portanto, dependiam da natureza para sua subsistência. Tinham nas árvores, rios e morros seus pontos de referência e conheciam muito bem a região. Já os imigrantes deixaram a Europa com a promessa de receber uma propriedade, possuir uma terra onde trabalhar. O que não sabiam é que essa terra já era habitada. O confronto foi inevitável, os imigrantes não consideravam os indígenas seres humanos iguais. Eles eram tidos como inferiores e perigosos. Por isso, as populações indígenas da região foram dizimadas. Os bugreiros eram os caçadores profissionais que entravam na mata para massacrar essa gente. Portanto, a cena que a estátua em frente ao Clube Bandeirante retrata hoje, se aconteceu de fato, não conta toda a história. Entretanto, o olhar assustado e corajoso por parte dos indígenas e a aparência sofrida e esperançosa por parte dos colonizadores nos dão algumas pistas. Já que estamos aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que na praça existe um obelisco? Pois é, às vezes na rapidez do dia a dia, a gente nem nota que entre as árvores da praça está o monumento inaugurado em 1960, no local de desembarque dos primeiros imigrantes, em homenagem ao centenário de Brusque. Interessante pensar nas transformações na forma como contamos a história. Em 60, o monumento ressalta apenas a vinda dos colonizadores. Já na composição de 2016, temos incluídos os indígenas, que também participaram dos caminhos de nossa história. Onde Brusque começou? Que lugar o barão austríaco decidiu erguer sua vila? Esse lugar é aqui. A região de vale, próxima a duas colinas na margem esquerda do rio, foi o ponto inicial de nossa cidade. Naquela época, o rio era a principal via de locomoção. Mesmo andar a cavalo era difícil, visto que não havia ruas e a mata era fechada. Portanto, durante os primeiros anos da colônia, a atual rua Hercílio Luz foi o principal endereço da vila. No início da rua ficava o Porto das Canoas, um trapiche que era a porta de entrada de Brusque. Também o local onde a produção da cidade era escoada para Itajaí.
Ao longo da rua ficava um centro administrativo, o barracão que recebia os imigrantes, a cadeia, o clube de cassitiro, ou como se chamava na época, o Schützenverein, além de comércio, padaria, ferraria, fábrica de cerveja e, claro, várias residências. As casas foram sendo construídas ao longo do rio e uma pequena rua as interligava. A primeira estrada construída por ordem de Schneeberg se chama Caminho Novo. Essa rua saía do rio em direção ao norte, por onde hoje é a Avenida Consul Carlos Renault e Rua São Pedro, na época Peterstrassen. Na Rua São Pedro, como podemos observar no mapa, várias faixas de terra foram divididas e distribuídas para os primeiros imigrantes. Porém, hoje, vamos deixar esse caminho de lado e ficar mais próximos ao rio. A atual Rua Hercílio Luz já se chamou General Osório e Siqueira Campos. É interessante que até 1977 era permitido nomear as ruas e locais públicos com o nome de pessoas vivas, o que hoje fere o princípio da impessoalidade no governo. Hercílio Luz, ex-governador de Santa Catarina, por exemplo, era vivo e ativo na política quando seu nome foi dado à rua. E é claro que isso foi feito com intenções políticas. Porém, deixando os nomes oficiais de lado, é como Rua das Carreiras que ela ficou conhecida pela maior parte dos brusquenses ao longo de sua história. Esse apelido se deve às corridas de cavalos e carroças que aconteciam no final do século XIX e início dos anos 1900 nessa rua. Durante muitos anos, todos os fins de semana, os brusquenses se reuniam pelas calçadas e varandas para acompanhar as disputas que eram anunciadas até mesmo nos jornais da época e atraíam competidores de outras cidades. As apostas eram muito altas. O ponto central da rua era a Sociedade de Atiradores, a Schützenverein. A sociedade foi fundada em 1866, apenas 6 anos após a fundação de Brusque, e é considerada a mais antiga em atividade no Brasil. Os clubes de cassitiro eram tradição na Alemanha. Numa realidade em que a autodefesa era uma necessidade, eles surgiram ainda durante a Idade Média. No século XIX, eles se expandem. Diversas revoluções, conflitos e o próprio processo de unificação alemã militarizaram a vida das pessoas comuns. E esses clubes formavam os soldados. Em Brusque, a tradição é mantida, porém por aqui, nada de unificação alemã, nem de Prússia, nem de Bismarck. O clube servia como um ponto de encontro daqueles imigrantes. Muito mais que a prática do tiro, o clube fomentou a construção de uma identidade. O clube se torna um espaço de sociabilidade privilegiado na vila naqueles primeiros anos. A maior festa da colônia também acontecia por aqui. Era a Schützenfest. Depois das privações e penitências da quaresma, durante 3 dias os brusquenses festejavam e competiam. Tradicionalmente, a festa começava no domingo de Páscoa e ia até terça-feira, mas era na segunda o ponto alto do encontro. O dia começava com alvorada às 5 horas da manhã, seguida por um desfile nas ruas centrais da cidade. Ao meio-dia, era proclamado o Rei do Tiro, que recebia medalha e faixa. Em seguida, o recém-possado era responsável pelo pagamento das bebidas e um verdadeiro banquete era organizado. Naquela noite, o rei abria o baile com a música, invariavelmente uma polonese. Ele também deveria acompanhar o almoço de gatos, que era conhecido como o almoço da ressaca, na terça-feira. E para finalizar a festa, às 14 horas, acontecia um grandioso baile. Este local foi um ponto de encontro, especialmente para a comunidade alemã da cidade. Os imigrantes ou os descendentes de imigrantes que vinham de diferentes partes da Alemanha encontravam no clube um espaço para socialização de suas diferenças. Por aqui foi forjada parte da identidade do teuto brasileiro, o imigrante alemão. Nem só de tiro-alvo viveu o clube. Aconteciam também apresentações de grupos teatrais, do clube de canto, festas, reuniões informais onde os assuntos da cidade eram debatidos e sempre, claro, com a companhia de uma boa cerveja. Até mesmo a primeira partida de futebol jogada em Brusque aconteceu no pátio em frente ao clube. Arthur Ellinger, que com 20 anos morou em Novo Hamburgo, trouxe da cidade gaúcha uma bola de futebol.
mostrou o esporte para seus amigos e, em 1913, jogou o primeiro match da cidade. O entusiasmo foi tanto que uma semana depois estava fundado o Esporte Clube Brusquense, que deu origem ao Clube Carlos Renault e é conhecido como o vovô do futebol catarinense. O Cassitiro é o clube de tiro ao alvo mais antigo em atividade no Brasil. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, suas atividades foram paradas. Devido à campanha de nacionalização de Getúlio Vargas, os clubes alemães foram fechados e o uso da língua alemã proibido em todo o território nacional. Durante o período de guerra, o espaço foi utilizado pelo Exército Brasileiro e, seguindo a determinação da lei, seu nome foi modificado do alemão Schützenverein para o português Sociedade de Cassitiro Araújo Brusque. A importância do clube e da Avenida Hercílio Luz não diminui. O local onde Brusque começou cresce e, ao longo de seu caminho, aquelas primeiras moradias dão lugar a novas residências e prédios comerciais. Muitos deles resistem ao tempo e são a marca de que a Rua Hercílio Luz ainda guarda muito da antiga Rua das Carreiras. Logo, as Carreiras se tornam o ponto de ligação entre Brusque e Guabiruba, finalmente encontrando a Rua São Pedro, continuidade do Caminho Novo criado por Schneeberg. Entretanto, o que fez esse caminho ser um dos primeiros construídos em Brusque também trouxe muita preocupação. Pelo fato de estar muito próximo do rio, o local sofreu com várias enchentes e foi justamente após uma enchente em 1984 que a primeira FENARRECO foi festejada. Ergueram-se lonas em frente ao clube de Cassitiro e a comunidade que sofreu com a destruição das águas teve um momento para comemorar e seguir em frente. Estava criada a festa símbolo da cidade de Brusque. Será que o passado de uma cidade morre? É certo que muito do que a Rua Hercílio Luz já foi, hoje se encontra apagado nos corredores da memória. Porém, ao caminhar por essas calçadas, percebemos que existem diversas continuidades entre passado e presente. Diversas camadas do que já aconteceu ainda permanecem vivas em 2021. E enquanto pudermos lembrar os caminhos da história que ligam o hoje ao ontem, continuarão existindo.